um episódio do podcast da Oi do Logos, onde a gente dá as melhores dicas de marketing, vendas, atendimento e tudo que você precisa saber para alavancar seus resultados e tirar do papel seu sonho de empreender. Né? Tudo diretamente da maior agência de design do Brasil. Hoje a gente está aqui com um episódio especial, vocês devem estar estranhando, né? Que não tem uma voz masculina abrindo esse podcast hoje. É porque essa semana a gente está comemorando o Dia da Mulher, né? A Semana da Mulher. E aqui no Oi do Logos a gente só vai ter mulher hoje. A gente já deu folga para o Gustavo Mota. Eu sou a Tereza, do time de marketing do Gustavo. E estou aqui com a Gabriela, que é do time de marketing também. Oi, Gabriela Rangel, estagiária de marketing. Estou com a Gislaine Araripe, que é diretora comercial aqui da Oi do Logos. Olá, sejam bem-vindos. E eu estou também com a Natália Mello, que é do time de atendimento da Oi do Logos. Olá, tudo bom? Então, o tema hoje vai ser mulheres no mercado de trabalho. Nada melhor do que nós mulheres para falar sobre isso, né? Isso é um tema que tem sido cada vez mais discutido, né? De acordo com o IBGE, desde 2012, 2 milhões de mulheres entraram no mercado de trabalho. Isso é um aumento de 30%. Ainda é pouco, mas a gente vê que a gente está evoluindo, né? Isso é muito importante. De acordo também com o IPEA, até 2030 esse crescimento vai ser maior do que o dos homens no mesmo mercado. A questão é que mesmo com a mulher sendo inserida no mercado de trabalho, a gente vê que, de uma maneira geral, ainda há uma diferença, né, do salário da mulher para o homem, da jornada de trabalho da mulher para o homem. E aí a gente começa falando um pouco sobre essas nuances, né? A Gislaine já passou por essa situação, né, de ser mulher, ser mãe e estar no mercado de trabalho. Conta um pouco pra gente da sua experiência até aqui, né? Então, eu acredito que não é só uma questão de inserir a mulher no mercado, mas dar as mesmas oportunidades, tá? Eu tenho 2 filhas e sei o quanto é difícil você ser mãe e ter um bom trabalho, você exercer um bom trabalho. Porque você é muito cobrada, as pessoas ainda acham que o fato de você trabalhar muito, você não é uma boa mãe, você não dá a atenção devida. Lá em casa a gente tem até um esquema diferenciado. O meu esposo, que tem o trabalho de pai, né? Ele fica em casa, ele a gente chama o dono de casa, que cuida das meninas, que leva para a escola. E eu que sou a pessoa que trabalha. Então as pessoas ainda estranham, minhas filhas mesmo falam, mãe, as mães das minhas amigas sempre vão buscá-las, você nunca vai, e a gente ainda tem que lidar com essa questão, porque a gente é comparado o tempo todo. A minha realidade é provavelmente de 1% da população, as pessoas ainda estranham. É um jogo de cintura, na verdade. Eu tento ao máximo, quando eu estou em casa, dar o máximo de atenção para elas, mas o meu trabalho, ele sempre está dentro do meu dia a dia, tanto que elas conhecem a Oi do Logos, elas conhecem cada barulho, cada questão, cada pessoa, porque é algo que eu não consigo me desvencilhar. O meu trabalho é minha vida e minha família também é tão importante quanto, e muitas vezes mais, tá? Mas o que faz eu proporcionar para eles uma vida melhor, uma escola, um conforto, é o meu trabalho. Então, elas sabem disso, o meu marido é um acordo mútuo, a gente já se entende, então funciona bastante, mas isso ainda é uma realidade que espanta. Tanto que quando a gente está entre rodas de amigos, a gente tem que explicar toda a situação, tem que falar, eles perguntam, as crianças perguntam às minhas filhas. Eu espero realmente que isso seja mais tarde para a geração da minha filha ou até mesmo dos meus netos algo um pouco mais comum, que as mulheres possam sim assumir o papel principal na casa, que as mulheres possam sim ter essa força, porque não, na verdade, nós temos tanta capacidade quanto, e para muitas coisas a gente tem mais capacidade, sim, tá? Vídeo quando a gente começar a conversar sobre vendas, que eu realmente acredito que a gente tem uma facilidade melhor para lidar com muitas coisas. Eu acho que isso é legal a gente pontuar, porque a Gislaine tem uma experiência diferente da maioria das mulheres, né? E eu acho que existe uma cobrança não só de nós mesmas, eu não sou mãe aqui, as meninas também ainda não são, mas a gente tem amigas que são mães e eu vejo isso das minhas amigas. A cobrança de nós mesmas, né? De estar ali cuidando da casa, cuidando dos filhos e também de dar conta do trabalho. E uma cobrança social, que foi o que você falou. As pessoas ainda não aceitam a mulher à frente da casa, né, liderando, pagando as contas, e o homem dono de casa. Isso ainda é um tabu, né? O homem dono de casa. Vocês, meninas, têm amigas que também estão nessa situação? Como é que vocês lidam com isso? Tem amigas que já
estão no mercado e são mães? Assim, na minha casa, a única figura masculina que tinha era o meu avô, que faleceu há pouco tempo. Mas, assim, eu sempre cresci rodeada de mulheres. Quem sempre foi a chefe da casa foi a minha avó. Eu sempre tive exemplo feminino de tudo. Lá em casa a gente faz de tudo, praticamente. A gente... Vai parecer meio estranho falar, mas como se fosse uma coisa normal. Mas a gente que troca a lâmpada, que pinta a parede, que quebrou alguma coisa, conserta. A gente não tem homem pra fazer nada. Funções que seriam masculinas pela sociedade, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente vai no mercado. Pode parecer uma coisa idiota. A gente chega com as compras, já vem logo o pessoal fala assim, vocês querem ajuda? Não, a gente sempre fez isso sozinha, nunca precisou de ninguém. Mas ainda é um tabu, entre aspas. As pessoas deduzem que a gente precisa o tempo inteiro dos homens para fazer alguma coisa. Sim, e um dado importante também é que as mulheres, os dados das pesquisas dizem, né, que 22%, elas ganham 22% menos que os homens. E isso é interessante porque, na prática, aqui na Eudologos a gente não tem essa diferença, né, obviamente. E a gente tem um ambiente muito saudável aqui em relação a gênero. Isso nunca foi um problema e não é na contratação. Mas no mercado de trabalho a gente vê isso. E o que acontece é que a mulher, por essa cobrança social, quando ela está no mercado, ela tira a licença maternidade, o homem não. Então ela já fica para trás, né? Dá aquele medo de voltar. E aí eu vou ser demitida quando eu voltar, eu não vou, né? E aí enquanto ela está na licença maternidade, o homem está trabalhando, ele está cumprindo as atividades, ele está estudando e a mulher está em casa cuidando do filho. Então ainda as nossas leis, né, dificultam que a gente acaba tendo que correr mais atrás, correr por fora, para chegar onde o homem consegue chegar por essa cobrança que ele não tem, né, no dia a dia. Eu já ouvi casos de pessoas, assim, é triste isso ser uma realidade hoje em dia, mas há casos de empresas que não contratam mulheres, que pode ser que ela tenha filhos, pode ser que você fique 6 meses sem ela. Sim. E deveria ser algo natural. As pessoas têm filhos, as pessoas felizes em trabalho, elas tendem a querer constituir família. Então quer dizer que ela está feliz no trabalho. Mas é ao contrário, porque o homem, mal ou bem, ela tem um tempo de licença paternidade, se eu não me engano, são 15 dias. A mulher, um tempo enorme. Realmente, a empresa fica sem um tempo, sem aquela colaboradora, mas isso não deveria ser um motivo para você não contratar uma pessoa. Isso não a faz menos capaz por causa disso, entendeu? Então, há muita barreira, há muita coisa para se lutar ainda. A mulher ainda é vista como... geralmente, quando você contrata uma mulher, eu vejo nas empresas, colocam ela para fazer tudo. O homem, ele tem a tendência, olha, você tem essa função e ele fica naquela função o tempo todo. A mulher, se você perguntar, o que você faz? Eu faço de tudo. Eu sou secretária, eu ligo, eu faço pedido. E deveria ser o contrário, a gente deveria contratar mais mulheres, porque elas fazem de tudo. Porque já é o que acontece em casa, né? A mulher Exato. que vai buscar, que vai levar no médico, que vai comprar comida, lembrar de comprar fralda, e o homem acaba, né, deixando, acho que muitas vezes sem perceber, ou algumas percebendo, outras não, mas aquele papel com a mulher e ela assume aquela responsabilidade. Aquelas multifunções. Exatamente. A mulher acaba tendo que desenvolver essa multifuncionalidade, né? Tá aberta para fazer tudo. Eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhos e aí ela se separou recentemente e ela foi procurar emprego. E ela é super qualificada, tem faculdade, fez pós, estudou, fez muita coisa. E na hora da vaga, a pessoa que estava contratando falou para ela que ela era mais qualificada, mas pelo fato dela ter 2 filhos, a vaga não seria dela por causa disso. Eu acho que hoje em dia tem muita empresa que não quer puxar funcionários que já tenha filho, porque quando você tem filho, consequentemente você tem outras responsabilidades. Corre o risco da criança passar mal, da criança acordar não se sentindo bem, de ter um imprevisto num colégio, não é o tipo de imprevisto que a empresa quer que a funcionária tenha. Porque acaba que você, em aspas, prejudica a empresa. Porque você pode faltar um dia porque a criança está passando mal e você é o responsável da criança. Não tem com quem deixar, de repente, sabe? Até porque você deduz que o cara que tem 2 filhos, se acontecer alguma coisa, quem vai lá resolver é a mãe, não é ele. Exato. Porque a criança que ficou doente, ela tem uma mãe e um pai. Assim, em alguns lares, a mãe tá lá sozinha mesmo, né? Não tem pai, mas quando o pai tá presente, a responsabilidade é dos dois, né? O empregador acaba esquecendo disso. Sim. Porque a mulher assume esse papel naturalmente e é cobrada pela sociedade que ela assuma esse papel.
Aqui na Edulogos a gente tem um time bem diversificado, né? A gente tem tanto mulheres quanto homens em todos os... todo o time. Mas no atendimento, especificamente, a Nath é a única mulher, né? Curiosamente, hoje ela é a única mulher. Então, conta pra gente, Nath. Conta primeiro mais o que você faz no atendimento da Edulogos, no seu dia a dia. Então, a gente aqui no atendimento da Edulogos, a gente costuma se classificar como gestor de experiência, né? Não é uma nomenclatura muito comum no mercado de trabalho, mas é o que a gente buscou aqui para dentro da empresa, que é a gente busca proporcionar uma melhor experiência para o usuário a partir do momento que ele compra, ele faz a aquisição do projeto com a gente, até o momento que ele for sair do projeto, né? Porque a intenção é que o cliente saia satisfeito. Como a gente sempre fala, isso é uma frase até bastante dita pelo próprio Gustavo mesmo, é que a gente está lidando com os sonhos. A pessoa que procura o Edulogos, ela está começando a empreender, ela quer buscar alguma coisa para a empresa dela, assim, de identidade visual, seja melhorar ou desenvolver. Então, a gente tem que fazer com que essa pessoa saia satisfeita, né? Ao ponto de sair feliz, super recomendando, já sair usando e tocando a empresa e procurando a gente, né? E voltando, porque a empresa vai crescendo, então as necessidades vão surgindo e a gente vai estar ali como na cabeça da pessoa, porque a gente desenvolveu a logo, né? Que seria o pontapé inicial, digamos. E você já está aqui há quanto tempo? 2 anos? 1 ano e pouquinho, Quase vai fazer 2. E hoje você é a pessoa que tem mais experiência, está treinando os nossos novos colaboradores, né? A galera que está chegando está sendo treinada por você. Seu trabalho já foi referência, né? Em treinamentos e tudo mais. E como que é treinar tanto homem? Você liderar tantos homens, você sente alguma diferença no tratamento? Como que é isso? Então, como a gente falou lá no início, aqui a gente não tem essa diferença na tratativa dentro da Edulogos, né? Em outras empresas que eu já trabalhei tinha sim essa diferença por ser mulher ou ser homem, mas aqui a gente não tem. Eu acho que isso vai desde o CEO, né, que é o Gustavo, até os estagiários. A gente não tem diferença, a gente trata todo mundo igual. E eu procuro mais passar as coisas para as pessoas para virar uma referência para elas, não para ter uma concorrência. Porque aqui a gente trabalha com performance, mas são performances individuais, então assim, a performance, por exemplo, da Tereza não vai prejudicar a minha Natália, porque o time tem que andar, então eu prefiro passar o máximo de informação possível, ajudar as pessoas a se capacitarem da melhor forma possível, porque isso são números, né? E quanto melhor os números estiverem, é melhor para todo mundo ganha. Você tocou num ponto importante, que é a referência, né? Você como agora liderando um time, treinando pessoas, você passa isso quando você treina, né? Você passa essa noção de equipe, que todo mundo tem que trabalhar junto por um número, e eu acho que aqui na Edulogos a gente acho que não existe esse tipo de preconceito, porque a gente já recebe esse tipo de tratamento desde a gestão, desde o CEO, da Gislane, que é diretora, de todo mundo igual, né? A gente não tem diferença de gênero e isso acaba se disseminando por todo o time, por toda a equipe, né? E na rotina a gente não percebe essa diferença, é um privilégio que a gente tem, nem todas as empresas são assim, né? E aí, quando você está cuidando de um cliente, quando você está acompanhando um cliente, ele pode ser atendido por você ou por um dos meninos, né, que trabalham com você. Você sente alguma diferença no tratamento quando ele começa a falar com um dos homens e depois com você? Ou é sempre igual? Você já percebeu isso em algum momento? Então, depende muito do cliente, né? Assim, a gente tenta sempre, pelo menos eu ali no atendimento, e o que eu passo para os meninos é que a gente tem que se colocar sempre no mesmo tom que o cliente. Se a pessoa tivesse um pouco mais ríspida, um pouco mais agressiva, a gente tem que estar num tom parecido com o do cliente, mas sem faltar o respeito, porque querendo ou não, ele é um cliente nosso, ele tem que ser bem atendido. Mas a gente também não pode deixar correr solto, né, digamos assim, porque realmente tem cliente, por ser mulher, a pessoa quer aumentar o tom de voz por estar sendo atendido por uma mulher. Isso já aconteceu. É um desafio que a gente encara, nós mulheres encaramos isso na sociedade, né? E quando a gente fala do relacionamento de trabalho, é um pouco mais delicado, principalmente você que está no atendimento. Porque você está ali numa posição de acompanhar o cliente, de fazer com que a experiência dele seja a melhor possível. E aí você tem que, nesse meio tempo, quando essas situações acontecem, saber se impor de uma maneira bem sutil, né? Mas sem deixar que o tratamento seja diferente. A gente tem que equilibrar pratos, né? A gente tem que tratar bem, tratar com educação e resolver da melhor maneira possível para que a pessoa saia satisfeita. Mas eu acho que entra no mérito, assim, de respeito também. Eu acho que não pode faltar o respeito de ambas as partes. Porque se falta até o respeito por parte do cliente, por grosseria ou por estar insatisfeito com alguma coisa, acaba que a gente não consegue resolver a situação. Porque a pessoa fica exaltada, aí o outro lado fica esperando ela dar uma acalmada
e o negócio não anda. Então, acho que quanto mais a gente tentar levar, assim, no jeitinho, flui. Legal. Se no atendimento você pode ter esse tipo de problema, na área de venda já é um pouco diferente, né? Algumas pesquisas dizem que as mulheres vendem mais que os homens, né? Porque elas agem mais movidas pela emoção e são mais pacientes e persistentes. É verdade isso, Gislaine? Na minha opinião, com certeza. Então, assim, eu já tinha visto há um tempo entrevistas e até mesmo pesquisas falando que mulheres vendem mais, porque a gente tem a tendência de escutar mais, o que é algo que é essencial para um vendedor. A gente é mais amável e com certeza somos mais persistentes. Até escutar o último não, a gente está ali atrás da pessoa. Então, eu acredito que as mulheres hoje em dia, principalmente hoje em dia, elas têm objetivos muito claros na cabeça dela. E isso é muito importante para um vendedor. Então, quando ela coloca algo como objetivo, ela vai até o final, ela vai até o último dia, mesmo que esteja longe para a meta dela, ela ainda vê aquilo como possível. O homem ele é um pouco mais sistemático, ele tem que, em números ou até mesmo na percepção pessoal dele, ver que aquilo é possível para ele. Mesmo que seja impossível para a mulher, ela tá aí, isso aí, vamos lá, uhul! O homem não, ele tem a tendência de ser um pouco mais racional. Então, ele não vai correr atrás se ele sentir que não é possível para ele. Eu contrato muitos homens para vendas, mas é engraçado que geralmente são as mulheres que mais se dão bem em vendas aqui na Oi do Logos exatamente por isso. Porque a gente tem um atendimento, a gente tem um atendimento diferenciado, sim. A gente fala de forma diferenciada, a gente ouve mais, a gente dá mais atenção. Uma série de qualidades aí. Por isso que nós somos a maior agência de design do Brasil, não é à toa, Por favor. Né? E além de diretora comercial, você também é uma das sócias da empresa, né? Junto com outros 2 homens. E como você já está aqui na Oi do Logos desde sempre, né? Desde sempre. 10 anos? 10 anos. Completando 10 anos esse ano. E aí, como é se posicionar junto a eles? Você virou, como foi esse processo de você se tornar sócia, se tornar diretora? Você sentiu que teve alguma barreira por ser mulher? Assim, eu não acredito que houve uma barreira por ser mulher, tá? Houve uma barreira porque eu não estava no meio executivo, na verdade. Tanto que eu comecei como recepcionista da gráfica e depois eu comecei na área administrativa da Oi do Logos e foi algo aos poucos. Muitas vezes eu sentia que, poxa, eu não tô tendo a oportunidade porque eu não tô lá, eu já não fui dona de alguma empresa, mas eu sempre me portei como dona, eu sempre me portei com a empresa como um dono, mesmo sendo uma funcionária. Então eu acredito que foi um dos diferenciais. É difícil você se impor sendo mulher, principalmente quando tem o tamanho que eu tenho 1,5 metro. Isso é mais difícil ainda, as pessoas não te levam muito a sério. Só um detalhe, a gente faz parte até de um grupo de mastermind, de vários empresários, executivos. Só temos eu e mais 2 mulheres. E o resto tudo homem. Por que você acha que isso acontece? As mulheres ainda não, eu acredito que as mulheres ainda não têm o espaço para se tornarem terem cargos importantes nas empresas e até mesmo a oportunidade de se tornarem sócias, tá? A gente ainda não é vista como algo como chefe, e sim para resolver as coisas. As mulheres ainda têm esse papel, olha, ela é ótima para resolver coisas, ela faz tudo. Mas ela pode ser chefe? Não sei. Ainda não está preparada. Ainda não está preparada. Porque muitas vezes a gente não é vista como chefe porque nós não somos racionais quando a gente fala com pessoas que são nossos funcionários diretos. A gente ainda tem uma ligação emocional. As mulheres, elas têm a tendência a isso. Eu tenho a tendência a isso. Eu me apego às pessoas que estão comigo. E isso, muitas vezes, é mal visto, tá? Porque muitas vezes a gente confunde o fato de a gente gostar muito da pessoa com o quanto ela está trazendo de resultado. Mas é algo que está melhorando, com certeza, mas eu acho que ainda tem um caminho gigante, porque essa geração de agora ainda não consegue lidar de forma natural com mulheres estando à frente de muitos homens, tá? Então, eu acho que vai durar aí umas 2 gerações, na verdade. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, porque
abre espaço para rever alguns conceitos, né? Rever os empreendedores que estão ouvindo a gente, rever como você está enxergando a mulher, como você está contratando mulheres e tratando a mulher no seu dia a dia, porque no final das contas todos somos capazes, né? Eu acho que a mulher precisa ter o espaço que ela merece, ela ainda não tem hoje todo o espaço que ela merece, mas todos somos capazes, né? Sim. Todos podemos chegar lá. E aí, enfim, é isso. E de que forma você comanda a sua equipe? Você acha que... Você estava comentando que a mulher tem um perfil diferente, né? Sim. E aí, mas quando você coordena a equipe, treina as pessoas, você tem essa sutileza, né? De entender cada um. Então, eu me apego muito às pessoas com o tempo, tá? Com as pessoas que são da minha equipe ou até mesmo da empresa, tanto que eu morro de saudades quando eu estou de férias. Eu tento entender o que é importante para cada um, tá? Cada um tem uma visão do que é. Uns é dinheiro, outros são experiências, outro é sucesso pessoal, de conseguir algo na família. Então, você precisa entender, independente de ser homem ou mulher, você precisa entender quem são as pessoas que estão na sua equipe, o que é importante para elas, para que você consiga motivá-las. Então, eu lido na base da confiança. Para mim, o topo de qualquer coisa para trabalhar comigo, eu tenho que confiar na pessoa. Não confio mais, não faz sentido mais eu trabalhar com ela. Então, as pessoas que estão com certeza hoje na empresa são pessoas que eu confio, que eu realmente acredito no trabalho. Então, para mim, o essencial é, acreditar no que a gente faz na Uido Logos, o nosso propósito, e 2, realmente fazer com que ser importante para ela, fazer com que a empresa tenha sucesso, para que ela tenha sucesso também, porque a gente sempre se preocupa que o sucesso da empresa se reflita também nas pessoas que são responsáveis por ele. E como foi esse processo de maternidade? Você, quando teve as suas filhas, elas têm quantos anos? Uma tem 13 e a outra tem 10. Então, quando você começou na Uido Logos, eram pequenininhas, uma estava ali nascendo. Como é que foi? Conciliar, você teve todo o suporte do seu marido, né? Que você falou dessa configuração lá na casa de vocês, que é diferente da maioria das mulheres. Mas como foi separar? Você conseguia dar atenção para elas, ter um momento também de trabalhar e de cuidar das suas filhas? Foi difícil para você isso? Assim, a minha primeira, eu larguei o emprego, porque eu não estava ainda trabalhando com o Gustavo, no caso, e fiquei 8 meses com ela. E depois eu decidi, não vou ficar dependendo do meu esposo para dinheiro e eu vou correr atrás. Tanto que eu trabalhava literalmente para pagar a creche. Não sobrava nada, mas assim, eu estou fora, não dependo de ninguém, eu estou pagando, ninguém está pedindo. Logo depois eu comecei a trabalhar com o Gustavo. A minha filha mais velha tinha meses e sempre foi muito tranquilo, porque eu deixava elas na creche, tudo certinho, ainda dói, tá, gente? Não vou dizer que dói pra caramba, mas você vai se acostumando. Dói muito mais na gente do que na criança, porque a criança tá lá com um monte de criança, nem lembra que você existe. Na Uido Logos já tinha a minha mais nova, que tem 10 anos. Quando eu retornei, depois dos 3 meses, realmente eu sinto que eu fiquei muito pouco tempo com ela, porque com a outra eu fiquei um pouco mais. Você sente falta, sim. É um momento onde você cria laços com a criança, é um momento que você cria um momento só seu com a criança. Eu sinto falta disso, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa viver. Mas eu sou muito tranquila com relação a isso. Às vezes dói porque eu queria estar mais tempo com elas, mas eu penso, poxa, eu posso proporcionar tanta coisa para elas, é porque realmente eu trabalho. E quando às vezes minhas filhas me mandam coisa, poxa, mãe, muito obrigada. Quando elas botaram no Dia das Mães, minha mãe é muito batalhadora, eu falei assim, poxa, elas estão vendo. E eu queria realmente que isso fosse uma referência para elas, que as mulheres podem sim fazer as coisas por elas mesmas, a gente pode sim ter o nosso próprio dinheiro, a gente pode sim ter sucesso pessoal e profissional. A gente não precisa abrir mão de uma das coisas para ter sucesso. Sim. Então é isso que eu gostaria de passar para elas como referência. E eu também passei por isso. Eu acho legal ter essa experiência e a gente passar isso,
porque é onde a gente se espelha. Em casa, né, que a gente começa a ter os nossos primeiros exemplos. O meu lar também sempre foi de mulheres, independentes, batalhadoras, e aí a gente vai se espelhando nisso e passando isso para frente. Importante passar isso para as próximas gerações, né? Sim. Aqui no marketing já é um pouco diferente. Aqui no marketing é domínio Só das tem mulheres. Somos eu, Tereza, a Eu. Gabi e a Jade também, que não está aqui com a gente hoje. A gente trabalha diretamente com o Gustavo. E a gente tem visto que muitas empresas, né, Gabi, elas têm se posicionado mais em relação a essas questões de gênero. Tem se falado muito sobre empoderamento feminino, sobre feminismo, e é realmente muito importante que isso seja discutido, por isso que a gente achou importante trazer aqui um episódio só para falar de mulheres no mercado de trabalho, porque é um tema muito importante, é um tema que a gente precisa falar sobre representatividade, né, tanto no marketing quanto em todos os setores, como a gente falou aqui. Até recentemente a Forbes ela divulgou a capa do mês de março agora, com a VP da Nubank, a Cristina Junqueira, com barrigão de 39 semanas, né? E ela também, na Forbes, eles apresentam mais 20 mulheres poderosas do Brasil que estão em papel de liderança, né? Assim como a Gislaine. Mas quando a gente fala de marketing, a gente tem que ter alguns cuidados, né, Gabi? Porque tem se discutido muito sobre isso, mas são bandeiras importantes. A gente tem alguns casos de sucesso, né, de campanhas de marketing que falam sobre isso e realmente tem esse valor para dentro da empresa, e esse é um cuidado que tem que ter no marketing. Levantar bandeiras no marketing pode ser muito bonito para quando você vende isso, mas você tem que viver esse valor dentro da sua Sim. empresa, no seu dia a dia, né? Tem que estar alinhado com o que você acredita e com o que você trabalha no seu dia a dia na empresa. E a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem aqui os exemplos das marcas de cerveja, a gente estava conversando, né, Gabi? Como isso tem mudado. Acho que vocês já repararam também, né, meninas? Como as mulheres eram vistas nas campanhas de marcas de cerveja e como elas estão hoje. Você antigamente via propaganda de cerveja em que a mulher era gostosona, de biquíni na praia, servindo a cerveja com um monte de homem sentado. E hoje em dia as campanhas já mudaram um pouco. Você vê as mulheres na mesa do bar bebendo, brindando. E eu lembro que há um tempo atrás teve uma marca de cerveja que fez uma campanha que foi um tiro no pé. Que eles têm lá a marca dele tradicional de cerveja, eles fizeram uma cerveja para mulher. Que era uma cerveja mais delicada, com flores, cor de rosa. E todo mundo caiu de pau em cima da marca na época, reclamaram, falaram que era um absurdo, e eles até tiraram a propaganda do ar. Por causa disso, na época. E aí, hoje em dia, principalmente com a internet, com as redes sociais, qualquer errinho mínimo que tenha, todo mundo já tá reparando. Eu tava agora no Instagram na hora do almoço e essa semana é Dia da Mulher. E aí eu tava vendo... O futebol sempre foi um esporte mais voltado para os homens, né? E agora tem cada vez mais mulher indo aos estádios, assistindo os jogos. E eu tava vendo um time de futebol em que as mulheres estavam fazendo uma campanha. Porque no Dia dos Namorados tem desconto em camisa, no Dia dos Pais tem desconto em camisa, mas por que no Dia da Mulher não pode ter desconto de camisa? Porque elas estavam querendo comprar uma blusa nova que saiu, que era especialmente feminina, mas não tinha um desconto específico pro Dia da Mulher. E aí você entrava na postagem, subia uma hashtag, era um monte de mulher pedindo, e provavelmente vai funcionar. Eles provavelmente vão fazer. Com certeza. Porque a gente agora consegue dar mais voz ao que a gente quer. É importante estar atualizado com o que está acontecendo, mas de uma maneira verdadeira, né? A gente sempre fala isso. Entender o que está sendo discutido, se você quer trazer, que isso tem a ver, como eu falei, com os valores da sua empresa e que também atenda de verdade seu público, né? Você tem que entender, no final, a gente sempre acaba batendo na mesma tecla aqui, você tem que entender quem é seu público. O público, agora que assiste futebol, não é só homem, né? As mulheres também gostam de futebol, as mulheres gostam de cerveja. E é isso, assim, as marcas têm que começar a notar isso e fazer campanhas e falar com esse público também. Afinal, né, todos estamos aqui querendo nos divertir, homens, mulheres, e a gente quer ser ouvida, né? Mas, por favor, sem fazer uma coisa mais delicada, porque é pra mulher. Claro. Exatamente. Eu lembro dessa cerveja, eu achei assim... Porque tinha o gosto mais adocicado. Porque era com rosas, na verdade. Nossa! Que devia ser uma... E aí acaba sendo cerveja com tiro no pé total, né? Esses dias eu vi um comercial de cerveja que, na verdade, o meu esposo viu e ele falou, ele comentou, aí logo depois eu vi. Eu achei muito interessante. Tá um casal sentado na mesa, né? Eles fazem o pedido. Aí vem o garçom com o coquetel e a cerveja. E coloca o coquetel na frente da mulher e a cerveja na frente do homem. Eles vão e
trocam. Eu vi. Mulheres também bebem cerveja. Gente, que sensacional! Genial, É isso! Genial. Mulheres bebem cerveja, mulheres fazem as coisas que os homens fazem. Várias vezes eu vou em restaurante, aí chega o rapaz com a conta, pra que ele entrega pro meu esposo. Ele fala assim, é ela que paga. A gente acha engraçado, porque não entregam pra mulher. Por que não? Por que a gente não pode pagar a conta, entendeu? Sim. Então, são pequenas coisas que realmente é como a gente foi criado, é o meio que a gente é criado. Então, isso que a gente está fazendo aqui, as pessoas que ouvem, elas já se dão conta do quanto a gente ainda precisa mudar. A gente ainda precisa pensar 2 vezes, será que as mulheres não querem isso? Será que as mulheres não fazem também isso? Porque, na verdade, é igual a gente lida aqui na We Do Logos. Somos todos humanos, independente de raça, cor, gênero, não interessa. Todos nós podemos gostar das mesmas coisas no final das contas. Então, a gente precisa pensar mais dessa forma. É uma adaptação que eu acho que estamos no caminho. E fazer essa reflexão, né? Olhar assim pro seu redor, quantas mulheres eu tenho aqui na minha equipe? Será que não tá na hora de, sabe, trazer mais mulheres pra cá? Porque acaba que no final das contas você vê uma equipe cheia de homens. Por que a mulher não tá ali se ela também ela tá querendo uma oportunidade naquela área e você só tá dando para homem? Então, você empreendedor, faça essa reflexão também, porque a gente tem que estar dia a dia analisando, refletindo, conversando sobre esse assunto para que num futuro breve a gente espere tudo fique melhor e mais igual, né? Meninas, amei nossa conversa, muito obrigada a todas por terem vindo aqui. A gente ainda tem muita coisa para falar, teria muita coisa para falar desse tema, é um tema super vasto. Então, quem tiver, as meninas, mulheres que estejam ouvindo a gente, que queiram compartilhar a sua experiência no mercado de trabalho, tem alguma dúvida, pode continuar falando com a gente. A gente tem um grupo no Telegram, chama Fala Empreendedor também. A gente vai divulgar mais conteúdo sobre esse tema lá, conteúdo exclusivo. Nas redes sociais a gente vai continuar falando. O mês de março é o mês da mulher, a gente vai postar muito conteúdo sobre isso lá. Então não deixe de enviar seus comentários, feedback. A gente quer ouvir aqui no YouTube também, a galera que está assistindo a gente no YouTube. Deixa comentário, compartilha. Tudo que a gente está aqui é para ouvir vocês. E quem está no Spotify, plataformas digitais, dá um like, sempre dando feedback, a gente quer ouvir. Tá bom? Obrigada, gente. Nada, e até a próxima. Tchau, tchau.